Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo da mensagem à era da igreja de Tiatira. Vamos fazer o resumo da página 198 a 200. Página 198 a página 200. O irmão Brana leu a escritura de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Vamos ler do versículo 21 também até o 23. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Como o irmão Brana muito fala durante as eras da igreja, durante a pregação das eras da igreja, há mais de uma igreja. Quando Jesus Cristo está entregando as mensagens às eras da igreja, ele não está falando a apenas uma igreja, mas ele está falando às igrejas. Ele está falando tanto para a verdadeira igreja, quanto também ele está falando para a falsa igreja. E a prova de que ele está se direcionando a mais de uma igreja é este versículo que lemos, Apocalipse capítulo 2, versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas, no plural, saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E veja que aqui ele está falando que todas as igrejas saberão que ele é quem sonda as mentes e os corações. Ou seja, havia igrejas que não sabiam que ele sondava as mentes e os corações. E esta igreja que não sabia isto era a falsa igreja, a falsa vinha. Porque a verdadeira igreja, ela sabe que o julgamento começa pela casa de Deus. Mas por que Deus chama estas igrejas de suas igrejas? Quando ele se direciona a estas duas igrejas, a verdadeira e a falsa, por que mesmo ela sendo falsa, Deus a chama de igreja? Porque eles são cristãos. Embora sejam cristãos apenas de nome, cristãos nominais, não cristãos do Espírito, não cristãos verdadeiros, no entanto, eles ainda são cristãos. Um maometano é um maometano, não importa a maneira que ele viva. Se ele concorda com o que o Alcorão diz, ele é um maometano. Assim, os cristãos que professam, nem que seja da boca para fora, que são cristãos, que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, que creem que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele é o nosso Salvador, eles são considerados por Deus, por crerem nisto e por professarem nisto, cristãos. Eles são cristãos, nem que ao mesmo seja de nome, e Deus os julga assim. Deus faz o julgamento para eles de acordo com o que eles dizem ser. Se eles se dizem cristãos, Deus os julga como cristãos. E é por isso que aqui nas eras da igreja, esta falsa igreja, embora sua história seja rodeada de más obras, ainda assim ele a considera a igreja, porque eles assim dizem ser. E o irmão Brana diz, da mesma maneira um cristão é um cristão, desde que ele concorde com o fato de que Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi crucificado e morreu e ressuscitou, e que ele é o Salvador da humanidade e etc. Por sinal,
a era de Laodiceia. Por sinal, na era de Laodiceia haverá os que se chamam de cristãos porque concordam com as excelentes qualidades de Jesus, enquanto se reservam o direito de negar sua deidade. Os da ciência cristã já fizeram isso, como também multidões que pregam um evangelho social. O irmão Branham diz que na última era da igreja, a era da igreja de Laodiceia, eles se chamariam cristãos porque concordam com as excelentes qualidades de Jesus Cristo, mas negariam sua deidade, negariam que Ele é Deus, que Ele é o verdadeiro Deus. O irmão Branham diz que os da ciência cristã já fizeram isto, como também multidões que pregam um evangelho social. Aqueles que pregam que Jesus Cristo não é o verdadeiro Deus, eles estão pregando, nas palavras do irmão Branham, um evangelho social, não é o verdadeiro evangelho. E aqui, Jesus Cristo se direciona a ambas as igrejas, a verdadeira e a falsa. Quando ele está elogiando, quando ele está louvando, ele está falando a verdadeira igreja. Mas quando ele está repreendendo, quando ele está advertindo, ali ele está se direcionando à falsa igreja. O apóstolo Tiago mostrou o curso que o pecado toma, e foi isso que ocorreu nas eras. Em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, ele diz: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Este foi um quadro da igreja durante as eras da igreja. A morte da igreja começou com algo que parecia não ter importância, com algo que parecia bom, com algo sutil, que não parecia mal. E estas foram as obras dos nicolaítas. A morte da igreja começou com as simples e não notadas obras dos nicolaítas, mas aquilo vai gerar morte. O pecado, quando é consumado, gera morte. Começou como as simples obras dos nicolaítas, e aquelas obras dos nicolaítas viraram uma doutrina. Mais tarde viraram uma imposição, quando a igreja casou com o Estado. E aqui nesta quarta era da igreja, Jesus Cristo está condenando uma falsa profetisa chamada Jezabel. Jezabel era filha de Etbaal, rei de Sidom, que era sacerdote de Astarte. E este rei, pai de Jezabel, ganhou o trono matando seu predecessor, matando aquele que haveria de tomar o trono antes dele. Ele herdou o trono assassinando seu predecessor, o pai de Jezabel, a Jezabel da Bíblia, a Jezabel ali do Velho Testamento. Então vemos que seu pai era um assassino. Jezabel era filha de um assassino. Isso nos lembra Caim. E Jezabel, ela não era filha de Abraão. Jezabel não era uma israelita. Jezabel não era uma filha de Abraão, não era da descendência de Abraão. E Jezabel não fez como Ruth, que de forma espiritual, pelos meios espirituais, conseguiu a sua admissão em Israel. Mas ela conseguiu sua admissão nas tribos de Israel através de um casamento político. Um casamento político que trouxe idolatria para Israel foi o meio em que ela foi admitida ali em Israel. E assim foi com Constantino e a igreja. Assim foi com a igreja e o Estado. Foi através de um casamento político, através de um casamento por interesses. Não era por causa de um meio espiritual, mas um casamento de interesses, um casamento que lhe daria poder político, que lhe daria poder do Estado, que lhe daria poder militar para perseguir, para matar todos aqueles que não concordassem com eles. Foi assim como Jezabel e Acabe, foi assim o casamento da igreja e do Estado. E aquele casamento de Jezabel e Acabe produziu o quê? Idolatria. Jogou Israel em completa idolatria. Ali foram erguidos por Jezabel
templos a Astarte e a Baal. E quando a igreja se casou com o Estado ali no concílio de Nicéia, a igreja foi entregue à idolatria e o paganismo. Ali se originaram a idolatria, as festas pagãs, as cerimônias pagãs com títulos de cristãs. Foi ali quando houve um casamento entre a igreja e o Estado, um casamento político, um casamento por interesses, assim como foi o de Acabe e de Jezabel. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.